E se você soubesse que a Aliança Divergente oferece muito além do que é falar. Neste vídeo eu vou te falar quais são os entregáveis, né, que os aliados da Aliança Divergente têm acesso e se de verdade vale a pena fazer parte dessa comunidade. Olá, eu sou a Roseli Santos, eu sou uma aliada divergente da Aliança Divergente, né? E eu criei este canal com a ideia de acender em você um eu divergente que deseja mudar o jeito que você vem levando a vida. Então, se você quiser entender melhor, fica neste vídeo. Eu vou deixar aqui para posicionar melhor para a gente conversar. Vamos lá? Então, para começar, a partir do momento que você decide ali entrar, fazer parte da comunidade, você é direcionado para um grupo chamado grupo preparatório. E o interessante desses grupos é que acontece. Ele é um grupo que é feito com as pessoas que é da sua região. Então, ali você já tem contato com as pessoas que estão querendo a mesma coisa que você, que é mudar de vida, né? Mudar o jeito que vem vivendo a vida. E aí o que acontece? O que eu achei muito interessante, foi uma das coisas que eu mais achei incrível de logo de início, foi a ideia de ter pessoas com que eu pudesse conversar sobre os temas que eu queria falar e tudo mais, sobre as coisas da aliança, porque quem decide entrar para a Aliança Divergente, ela tá querendo dar dois saltos assim na escala da vida dela de evolução, assim, sabe? De autorresponsabilidade e tudo mais. É muito bom. E aí, quando eu entendi que eu poderia falar com pessoas que tá no mesmo caminho que eu, que tá querendo as mesmas coisas que eu, isso me animou muito, porque muitas vezes dentro dessa jornada de desenvolvimento e dentre outras coisas da nossa vida, a gente se sente muito sozinho, né? Então, assim, e essa ideia de você ter com quem você conversar, tem um fator dentro da Aliança Divergente chamado Pense Comigo, que é quando você tá muito ali indeciso, tá no limbo, que é o limbo é quando você não tem clareza, você não consegue ver o que você não consegue decidir, né? E aí você consegue puxar um Pense Comigo com alguém desse grupo. Dentro desse grupo também tem uma anfitriã que é treinada, também é uma aliada, assim como todas as outras. E você pode puxar um Pense Comigo com ela, né? Se estiver disponível, você vai falar com ela. Ou você pode também falar com outro aliado, que vai te disponibilizar um tempo, se tiver um tempo para você. E o interessante é que a gente também consegue fazer encontros presenciais. Então, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, então aqui, primeiro eu entrei para o grupo preparatório, eu fiquei num grupo onde tinha várias pessoas de vários lugares do Rio de Janeiro, e depois eles vão sublocando as pessoas para o bairro onde elas moram. Então, todas as aliadas que estão no meu grupo são aliadas que moram na mesma região que eu, assim, a gente até consegue acessar lugares que, tipo, cafeteria bem próxima, todo mundo se reúne, geralmente, assim, de tempos em tempo. A gente busca sempre fazer uma vez ao mês, a cada 2 meses, pra gente reunir, ter essa interação mesmo, de fazer o celebre, de entender o que tá mudando e tudo mais. Essa parte, pra mim, é excepcional. E a outra parte é você ter acesso a todos os conteúdos da Aliança Divergente, onde é abrangido toda a teoria da permissão, e você consegue, de fato, entender o que é cada coisa. Tem lá a teoria da permissão explicada, falando sobre a pré-queda, fala sobre o papel do homem e o papel da mulher, fala sobre a visão da Aliança Divergente em relação a Deus. Então, assim, todo o conteúdo tá ali para você ver na jornada e entendendo e resolvendo a sua vida conforme você vai assistindo. Isso, para mim, é muito interessante, é riquíssimo. E quando você entra, você consegue ver de fato como que é esse desdobramento de acontecimento da nossa vida. Por que acontece a pré-queda, como que acontece, quais são os gatilhos da pré-queda, então você consegue entender melhor o que pode acontecer com a decisão que você tiver, ou se você tiver com a dúvida com alguma coisa da sua vida, o que pode gerar. Então é mesmo uma bússola para o que você pode pegar assim da sua vida e falar, não, é para cá que eu tô indo, se eu for para cá vai acontecer isso. E é muito interessante a gente ter esse autoconhecimento da nossa vida, né? De como que funciona todo essas questões que giram ao nosso redor, que vem através das nossas relações, né? Então, toda a teoria da permissão, ela está relacionada com o que acontece se a gente for mais longe, quem que a gente deixa para trás e por que que a gente não se permite avançar, né? Por que que tem essa barreira? Por que que a gente não consegue ultrapassar os muros ali para a gente seguir adiante diante dos nossos sonhos? Então, essa comunidade, ela tem, como eu já falei, tem ali todo o estudo, né, os fundamentos, a base ali para a gente entender a base mesmo real do que é a teoria da permissão.
e em conjunto vem os protocolos, né? A partir do momento que você entende sobre dependência emocional, sobre a culpa, sobre a pré-queda, sobre os seus medos, você, depois que leu todas, estudou todas, a jornada inteira ali e tal, você vai começar a entender o que tá pegando mais em você. Se você tá se sentindo muito culpada, você tá estagnado na sua vida porque você sente culpa por algo que aconteceu na sua vida e você sente que você tá devendo algo para alguém, seja financeiro, seja sentimental. É o medo que você tem, medo de quê que você quer tratar? Que medo que tá fazendo você parar aí e vou deixar você, que tá deixando você exatamente no lugar onde você está? Quais são as dependências emocionais que você vem carregando, trazendo nas suas costas, que está impedindo você de ir e viver grande, sonhar, viver leve? Então, a partir desse entendimento da jornada que você estuda dos fundamentos, você passa a ter a ferramenta que são os protocolos, onde você usa ele para. Eu vou até pegar aqui para você entender. Aqui são os protocolos. Esse aqui é um protocolo de medo. Então aqui você entende tudo, todo para cada coisa que você quer tratar, se é medo, dependência emocional, culpa, tá aqui, você vê, você baixa e imprime. E aí você consegue, você preenche tudo e tudo mais. No final disso tudo, você vai ter uma percepção que vai te fazer decidir e que vai te fazer agir diante da sua decisão, né? Do que você está querendo ali mudar e mover na sua vida. Então, assim, elas são ferramentas incríveis. Então, assim, eu sempre que eu tô com medo, eu venho e baixo um protocolo e vou e preencho, e aí a partir disso, eu chego no final e falo, ai, dá, eu tenho uma clareza do que está acontecendo, né? Do que eu posso fazer, porque todas as perguntas, elas te direcionam exatamente para te desmentir o medo, porque o medo é um equívoco, e cada pergunta ela faz muito sentido, e uma vai levando a outra para te fazer ali se auto-perceber e entender de fato o que está acontecendo na sua vida, sabe? E aí, quando você. É como você se autodiagnóstica através dessas perguntas guiadas aqui que você vai respondendo. E você preenche tudo bonitinho. É muito interessante, isso aqui vale ouro, assim, uma coisa que, enfim, eu acho que ela trata anos de terapia se bobear. Então, para cada questão, se é uma dependência emocional, se é uma culpa, se é um medo, ela vai te dar, você tem acesso a um protocolo para você tratar isso e resolver. E aí, conforme você vai tratando, né, essas questões, vai desdobrando outras questões para você resolver e você tá sempre ali se transformando, né, uma nova versão sua, uma versão mais leve. E toda a questão da aliança é que a gente consiga viver uma vida com sentido e uma vida mais leve. E depois que eu entrei na aliança, uma pausa aqui para falar sobre a minha relação com a aliança. Depois que eu entrei na aliança, eu sou outra pessoa, assim, basicamente sou outra pessoa. Eu sou uma pessoa mais leve, uma pessoa mais feliz, uma pessoa que não fica muito neurótica com as coisas. Eu parei de ser pesada no sentido de que antes eu acreditava que eu só podia. Eu tinha que estar fazendo um curso, eu comprava muito curso, eu era doida do curso, até eu encontrar o Elton e eu entender que não, eu não precisava de mais capacidade, que no caso eu vinha me capacitando com todos os conhecimentos. Eu precisava ter permissão para ir mais longe com o que eu já tenho, né, de conhecimento. Então, conhecer a aliança me fez destravar isso em mim, né? De tipo, não é mais um curso que eu preciso realmente. E quando eu vi pela primeira vez o Elton falando sobre isso, eu fiquei tão fascinada. Eu realmente entendi o que é ter permissão. Então, realmente, a aliança ela me trouxe essa clareza mesmo de me entender, entender as minhas questões, onde é que eu estava, né, batendo no muro sem conseguir quebrar esse muro e ver o verde que tem atrás desse muro. Então, a aliança me proporcionou exatamente isso e eu sou muito, muito grata à aliança, porque hoje eu consigo viver com mais clareza e direcionamento mesmo para onde é que eu estou indo. Eu consigo entender se eu estou escolhendo estar no lugar onde eu estou, se eu estou escolhendo avançar. Eu consigo me dar tempo para agir, por exemplo, eu me comprometo a ficar nesse estágio X tempo e depois eu vou avançar.
E aí, eu não vivo mais a deriva, é basicamente isso, porque a aliança me trouxe, me deu nas minhas mãos o meu remo, que aí eu consigo remar para onde é que eu tô indo. Eu não vivo mais naquela relação de, meu Deus, por que que isso está acontecendo comigo? Eu sei exatamente agora por que está acontecendo comigo, o que está acontecendo comigo, e por que que eu preciso que aconteça comigo. Então é muito interessante ter esse conhecimento que a aliança proporciona para os aliados, né? Para todo mundo que se propõe a estar dentro dessa mudança e, enfim. Outro ponto que eu acho muito positivo, assim, que eu amo, foi uma das coisas que mais me destravou para eu ir adiante as coisas que eu quero para minha vida, que eu quero conquistar, foi o plano perfeito. Gente, o plano perfeito, ele é assim uma coisa que eu nunca vi em lugar nenhum. E assim, olha que eu tenho um histórico de comprar cursos assim, todas as questões que vocês puderem imaginar. Eu, antes da aliança, eu era esse tipo de pessoa. Mas dentro, eu te digo assim, com muita franqueza que não existe, né? Não, pelo menos não nos cursos que eu já acessei, toda uma estrutura de entrega de ferramentas de execução igual a Aliança Divergente entrega, tá? E aí, o plano perfeito, ele acontece o seguinte, vou explicar primeiro. O plano perfeito, a gente tem encontros trimestrais, você pode ir lá em São José dos Campos, onde é a sede deles, onde eles sediam todo o evento, né? E aí eles transmitem para os aliados, né? Todos os aliados têm acesso. E esse encontro, ele dura o dia inteiro. Então, assim, a cada 3 meses eu literalmente dedico o dia inteiro para eu focar no meu plano perfeito. E aí eu vou explicar para vocês como que funciona aqui o plano perfeito. Olha, eu tô com os dois aqui. Esse aqui é de janeiro e esse aqui, ó, é o de março. Então a gente tem acesso, né, a essas apostilas aqui, onde a gente vai dissecar o nosso sonho grande. Então aqui a gente planeja o nosso sonho grande. Tem toda uma abordagem onde a gente entende onde a gente quer estar daqui X anos, nossos sonhos e tudo mais. E aí aqui dentro do plano, a gente vai planejando como a gente vai fazer essa entrega, né? Então a gente tem um espaço aqui, esse aqui tá vazio, mostrando para vocês aqui. Então assim, aqui a gente escreve o nosso sonho grande, tá? Então a gente escreve o sonho. E aí tem uma pergunta muito interessante, eles falam o que você seria se você pudesse ser o que você quisesse. Então aí a gente vem aqui e escreve e e aí a gente vem com as lições aprendidas que a gente aprendeu no plano perfeito, né? No nosso plano perfeito passado, o que a gente precisa continuar, o que a gente precisa mudar. E aí a gente vai seguindo, né? Quais são os padrões que a gente repetiu, que afastou a gente de alcançar o nosso sonho, né? O que a gente precisa, quais são os padrões negativos que a gente precisa romper para que de forma que a gente consiga avançar. Então são coisas assim, são miudezes que que a gente precisa executar dentro desse plano que vai ajudar a gente a alcançar o nosso sonho grande, assim, que é uma maestria, gente, é muito incrível. E aí tem várias questões, tem uma carta de compromisso que você escreve para você mesmo, então você está sempre lendo ali essa carta. E é muito bom que eu leio a minha carta todos os dias, tá? Porque eu leio a minha carta de manhã, porque de manhã é um ótimo, excelente momento para você recapitular o que você está querendo para sua vida, o que dá um destino para o seu dia, entendeu? Então, assim, eu sinto que toda vez que eu leio o meu plano, eu me sinto muito direcionada, assim, pro meu dia. Então, acaba que todos os dias estou executando coisas que vai me levar à realização do meu sonho grande. E tudo graças, né, a esse direcionamento que a gente tem aqui no plano perfeito. Então aqui, ó, esse painel, ele é a bússola, assim, da gente, sabe? Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui são 3 pilares. A Aliança Divergente, ela trabalha 3 pilares, que é o financeiro, né, a saúde e o relacionamento. Então, quando a gente vai montar o nosso plano perfeito, a gente decide, aí a gente tem 5 fichas pra gente decidir quantas fichas a gente coloca, a gente só tem 5, quantas fichas a gente coloca em cada um desses pilares. Então, se você quer resolver relacionamento, você vai colocar mais fichas no seu relacionamento. Quer resolver mais financeiro? Vai resolver mais ali, botar a ficha mais dentro do financeiro. E aí, a partir disso, você pega o que você tem mais, né, a questão maior para resolver ali, por exemplo, relacionamento.
E aí você vai metrificar esse alcance dessa meta, né? A meta, você vai dar um prazo das coisas que você vai querer mudar ali dentro desse pilar. E aí você vai seguindo, e aí tem aqui o compromisso mês a mês, que é muito legal. Então, tipo, aqui a gente vai colocando os planejados e os realizados de cada mês que a gente conseguiu. E a gente vai criando o nosso plano perfeito, que é destrinchando, né, ali os nossos objetivos e as percepções que a gente tem desses objetivos. Então a gente tem várias quesitos de colocar as nossas ações, as nossas percepções, para a gente estar sempre ali avançando dentro do plano perfeito, né? As ações, e a gente vai deixando tudo direitinho. E aí, a cada 3 meses, a gente revisa esse plano e entende o que, que a gente quer mudar, se a gente recalcula a rota, e tudo seguindo ali aquele encontro online, né? Eu nunca fui presencialmente, ainda não fui. E aí a gente segue ali, a gente fica pensando, é um dia mesmo imersivo para cuidar da sua vida, entende? Você está cuidando da sua vida, do seu sonho, como que você vai executar cada coisa, como que você vai fazer, do que você precisa mudar, quais padrões você precisa quebrar, se você precisa ficar mais ativo. Gente, é assim incrível, assim, o plano perfeito. Depois que eu entrei para a Aliança Divergente, eu acho que eu me tornei uma pessoa muito executora dentro das coisas que eu estudo, né? Como eu falei, eu sou uma pessoa que estudava demais. Mas aí eu ficava muito sabe, naquela viagem de estudar e colocava poucas coisas em prática. E a Aliança Divergente, através do plano perfeito, me fez de fato avançar e entender mesmo assim, cara, é isso que eu quero, é para cá que eu vou, a meta que eu vou traçar é essa, a métrica é essa, o prazo é esse. E aí você vai destrinchando o que você tem que executar coisas que vão te deixar cada vez mais ali perto do seu sonho, dessa realização. E eu, literalmente, a bússola. Eu amo de verdade Plano Perfeito. Assim, é por isso que eu falo que ninguém entrega igual eles entregam. Eles dão a alma deles nessa entrega. E em cada detalhe, sabe, que é feito ali dentro da aliança. É realmente muito incrível. E os aliados, assim, só têm a agradecer. Eu principalmente, só tenho a agradecer a toda essa mente que gira em torno da Aliança Divergente, porque é realmente uma entrega, assim, gente, surreal, literalmente. E aí, a gente acessa todo esse conteúdo dentro, né, de um aplicativo que é, assim, ele vem melhorando cada vez mais. Tem 1 ano e, acredito, 1 ano e 7 meses que eu tô na Aliança Divergente, eu acho que eles já mudaram, assim, muitas coisas para melhor diversas vezes. Então, é realmente muito bom. Então, dentro do aplicativo, a gente tem acesso agora recente à atualização. Então, a gente tem áudio diário. O áudio diário é a parte, o áudio diário sempre teve, desde quando eu entrei. Mas assim, dentro da estrutura mesmo do aplicativo, a gente consegue, né, acessar o áudio diário. Todos os dias tem um áudio diário ali pra gente escutar. Gente, os áudios diários, assim, já teve vezes de eu escutar os áudios, assim, um áudio, indo pro trabalho, fazendo alguma coisa, que eu falei assim, mano, é isso, assim, sabe? Não, o meu dia hoje vai ser tipo, áudios que decidiram coisas importantíssimas na minha vida. Então, assim, é realmente uma coisa que não é você assistir a jornada dos conteúdos e você ficar ali com seus protocolos, não. São insights diários que você tem através desses áudios que realmente te faz andar, sabe? Realmente faz andar. Então, assim, já teve vezes de eu escutar um áudio e falar, não, só esse áudio aqui já vale a minha mensalidade, já valeu a mensalidade, não preciso mais de nada. Para você entender, assim, como que funciona, os impactos mesmo que esses áudios diários têm na gente, né? É muito incrível. E aí, dentro também do aplicativo, a gente tem acesso aos encontros semanais. Os encontros semanais, eles acontecem toda segunda e quinta-feira. Segunda-feira é o encontro de impulso, já sabe, né? O nome já é para te impulsionar para a semana. E o encontro de reforço na quinta-feira. Esses encontros são também, assim, maravilhosos. Eu sempre procuro assistir todos, que eu puder, o máximo que eu posso. Eles ficam uma semana apenas disponível pra gente ver. Então, a ideia, eu gosto muito dessa relação, porque ele não fica, sabe, todo aquele arquivo de conteúdo ali, aí você fica, aí vai aumentando, aí você fica, ai gente, tem muita coisa, tá aumentando, aumentando. E quando
a gente tem acesso a apenas uma semana, é legal porque já motiva a gente a ver. Então você tá sempre ali subindo, sabe? Nessa corda de entendimento e aprendizado e movimento, e é muito bom. E os encontros têm sempre, assim, assuntos abordados são assuntos que puxa, né, esse braço da teoria da permissão, então são abordados vários temas sobre relacionamento, sobre finanças, sobre saúde, sobre eles pegam assim, vai reforçando. Então, a gente não fica apenas com aquele conteúdo gravado, a gente tem essa dinâmica com os áudios, essas dinâmicas com os encontros semanais. E também a gente tem todo o final de contas sempre um celebre de um aliado falando, né, contando o celebre dele, quanto ele avançou. E, gente, assim, cada celebre é muito importante porque eu vejo assim, cara, isso me motiva, sabe? Tipo, realmente tem um sentido, isso aqui realmente é real. Não é só na minha vida que está acontecendo, na vida de outras pessoas também está acontecendo essas mudanças incríveis, esses despertar incrível. Então, é realmente maravilhoso. E com as atualizações que tivemos aí nos últimos meses, né, de 2026, a gente tem agora a comunidade, onde a gente consegue, é só para os aliados, né, essa comunidade, e aí os mentores da aliança, a equipe da aliança também produz os conteúdos excelentíssimos dentro de finanças, dentro de relacionamento e dentro de saúde. Então, dentro da comunidade, são criados conteúdos somente sobre esses três pilares, e também os aliados podem também falar sobre esses três pilares ali, se for algo que eles dominam, eles podem estar postando esse tipo de conteúdo, né, que esteja integrado ali a esses pilares, que não fuja, né, não é um Instagram, a gente não está falando do Instagram, de uma rede social qualquer, é uma comunidade que vai te fazer mesmo avançar, te alavancar com aquilo que você está vendo. É literalmente, você vai entrar e você não vai sair sem algo muito bom para você, sem algo que vai te fazer ter uma ação positiva dentro do que você está buscando. Então, se você quer buscar sobre finanças, você vai ter um conteúdo excelentíssimo que vai te dar um estalo ali que maravilhoso. Então, serve exatamente para isso essa comunidade. E então, uma parte que eu esqueci de falar, que é, quando a gente escuta o áudio diário, dentro dessa atualização nova, abre um pop-up, assim, tipo, sabe, uma páginazinha pra gente ler, e aí ele fala assim, agora é hora de decidir, né? É decidir e agir. Você já teve a percepção com áudio, agora é hora de você agir. E aí a gente entra ali numa conversa com uma inteligência artificial que foi toda criada, programada ali, com todos os conceitos da teoria da permissão, que vai falar com a gente ali, né? A gente vai conversar com ela de acordo com o que a gente percebeu naquele áudio. Então, assim, dá pra gente. Gente, eu já criei cada coisa interessantíssimas com os áudios, assim, de eu puxar ali pra conversar com a IA e ela falar o que você percebeu, não sei o que. É incrível, assim, fora do comum, diferente de todas as inteligências artificiais. É realmente focada para o desenvolvimento do aliado dentro da aliança divergente, que vai utilizar aquela ferramenta, aquela inteligência artificial ali, para conversar com ela. Então, é uma mente que entende sobre a teoria da permissão e que a cada áudio que tiver eu vou conseguir falar com ela ali e né, desdobrar todos os assuntos que eu quiser desdobrar com o meu PDA, né? Que o PDA nada mais é do que perceber, decidir e agir. Então, quando você escuta esse áudio, você entende, você percebe, né? Você tem uma percepção sobre sobre o áudio ali, algo que impactou sua vida, e aí você pensa, eu acho que vou decidir fazer isso. E aí para você, né? Você decide, você tem que agir. E como o Ramon Galimberti fala, perceber sem decidir é se iludir. Então ele já te leva ali para fazer um PDA com a inteligência artificial que vai te fazer realmente agir, que você não vai só escutar aquele áudio e vai deixar passar e tudo ok. Não, é literalmente, vamos lá, gente, vamos lá, vamos decidir fazer isso aqui e bora pra cima. E uma coisa que eu achei incrível, quando eu falei entregar além do que é dito, é exatamente isso que eu tava pensando, né? Entrega muitas coisas legais, muitas coisas interessantes. E ele entrega também, né? A Aliança Divergente também entrega a Universidade Divergente, onde dentro da Universidade Divergente a gente trabalha a nossa capacidade, porque dentro da Aliança Divergente é muito trabalhado o CDP, né? Que é a nossa capacidade, disposição e permissão. Então, muitos dos casos, assim, a maioria dos casos que entra na Aliança Divergente é porque não tem permissão, porque a permissão ela é, né, ativada ali, destravada através da resolução dos nossos problemas relacionais. Então, a pessoa tem muita capacidade, que é o que eu estava tendo com os meus cursos que eu comprava e tudo mais. Então, eu tinha muita capacidade, porque eu estudava muito, tinha muita disposição, porque eu queria ir, ficava horas estudando, dias,
muitas coisas, então tinha capacidade de exposição, só que eu não tinha permissão para avançar. Não tinha permissão para ser quem eu queria ser. Então, dentro da jornada, né, lá da aliança, é trabalhada, dentro dos fundamentos, é trabalhado para você destravar a sua permissão. E dentro da Universidade Divergente é trabalhada a sua capacidade. Então, dentro da Universidade Divergente tem cursos de finanças, né, focado nas finanças, que é sobre investimento, renda extra, como que você vai tratar a sua inteligência financeira, como que é. Então, os cursos todo levado para ti, meu amor, vamos lá, vamos, que você não tem desculpa para não ir adiante. Aí tem curso de marketing digital, posicionamento digital, liderança. Então são muitas coisas, vários fatores ali que te levam a realmente estar ali abraçadinho, sabe? A resolver a sua capacidade, a sua disposição, a sua permissão dentro dos seus relacionamentos, dentro da sua saúde, dentro do seu financeiro. Então, a Aliança Divergente é realmente assim um achado incrível para as pessoas que querem mesmo mudar de vida. Então, gente, se você tem dúvida se você quer ou não fazer parte desse movimento, eu espero ter realmente esclarecido aqui dentro desse vídeo. Tentei compactar o máximo aqui para vocês entender como que realmente funciona a Aliança Divergente. Dito isso, como eu já falei, já deixei aqui claro para vocês como que é dentro da aliança. Espero que tenham gostado. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você acessar e ver um vídeo que fala sobre os acontecimentos da sua vida. É a primeira etapa que você vai passar, assim, para você entender mesmo. Acho super vale a pena assistir esse vídeo. E se você tiver interesse em entrar, você vai preencher a sua ficha de interesse, tá? E aumentar a sua permissão. Eu espero de coração que você se encontre, que você realmente esteja disposta e que tenha encontrado assim mesmo uma luz com esse vídeo e com o vídeo que você vai ver. Então é isso. Eu vou deixar aqui o link e se você quiser entender um pouco mais sobre a teoria da permissão, eu gravei um vídeo que fala sobre só os acontecimentos e fala sobre a teoria da permissão. Só vou deixar isso aqui para vocês, tá? Vou deixar no card aqui, vocês acessem e vejam esse vídeo para você entender melhor, mais a fundo, um pouquinho sobre a teoria. Não deixe de acessar o link e um beijo e um abraço.